Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai reagir a 10 erros que você não viu Steven Universo parte 2. Então, bora começar o vídeo. Meu Deus, a abertura antiga do iCartoon. Hey galera, aqui é Hora Cartoon, com o segundo vídeo de erros em Steven Universe, que vocês aprovaram e pediram mais. Então vejam agora 10 outros erros que você não viu. Caramba, as pausas que ele fazia nas falas, meu Deus. Mas antes, lendo os comentários de vocês no último vídeo, muitos falaram do erro do olho do Steven que eu não citei. E realmente, Sim. na hora que ele pega o desestabilizador da Eu ia falar isso também no outro vídeo, não sei se eu falei. Nick, pelo amor de Deus, para de fazer barulho, meu querido amigo da minha vida. Peridot, o olho roxo do Steven some. Sim. E no caso das patas da Unknown Fission 4, aquilo não é um erro. A pata esquerda dianteira dela é marrom, e a pata barra braço dela direito também é marrom. Agora sim, fiquem com os erros. Erro 1. Back to the Moon, episódio 24 da terceira temporada. O penúltimo episódio da terceira temporada, Back to the Moon, teve muita coisa importante, como a volta das Rubis, outra ida à base lunar, o tão esperado mural da Pink Diamond, mas teve um erro grande com relação às Diamonds também. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Assim que a nave das Rubis entra na base lunar, ela passa pelo antigo símbolo da autoridade diamante no piso, com um erro bem grande nele, pois como vocês sabem, o símbolo correto é branco e rosa em pontos opostos, cima e baixo, e azul e amarelo também opostos, esquerda e direita. Mas nesse, as cores que Nossa, não ia reparar nisso nunca. deveriam estar contrapostas estão lado a lado. É um erro bem grande, mas pelo menos as Diamonds de cada ponta seguiram certo o erro. Erro 2. Last One Out of Beat City, episódio 6 da quarta temporada. Tirando um título que enganou todos os fãs, uma parte do encontro da Pérola e da garota misteriosa no Big Rosquinha tem um erro, que quase ninguém percebeu por estarem ocupados demais olhando das semelhanças da cena com a Rose ou as reações da Pérola. Ele vai falar do braço cruzado? O quê? O que aconteceu? De errado, não vi. Quando a Pérola pega os copos nervosa, acaba derrubando eles e cruzando os braços. E nesses braços vemos duas mãos, mas não uma direita e uma esquerda, e sim duas mãos direitas. Mas depois ela Nossa, meu Deus. volta ao normal. Esse não foi o primeiro nem vai ser o último erro dos desenhistas com mãos, já que mais de uma vez o Steven ficou com 6 dedos. Erro 3. Sr. Greg, episódio 8 Com toda certeza, grande parte desses erros eu passei direto, não vi nenhum. da terceira temporada. Nesse último episódio musical que passou nessa segunda, tem alguns erros, bem sutis por sinal, mas ainda assim visíveis. E um deles é no começo da música da Pérola. É isso, acabou. Que na vida às vezes surgem Nossa, música triste, meu Deus, eu lembro dela. depois some. Estava bem por saber Parabéns, bati no microfone, excelente. que não tinham importância menos você. Estava bem. Esse é bem diferente dos outros, pois se trata apenas de coloração. Antes da Pérola sair para cantar na varanda, ela olha uma última vez para Greg e Steven dormindo. E nesse momento, o cabelo e a barba do Greg estão no mesmo tom de marrom. O que é um erro porque a barba do Greg é naturalmente mais clara que o seu cabelo. Sim. E não é pela luz do quarto que está assim, pois alguns segundos antes, vemos a diferença de cores no mesmo ambiente. Que na vida às vezes Tá, um erro bem pequeno, beleza. surgem depois some. Estava bem por saber que não tinham importância menos você. Estava bem. Erro 4. The Killing Guaranteed, primeiro episódio da quarta temporada. Durante a caçada da Peridot ao monstro linguarudo sem a ajuda da Acme, tem um erro que já aconteceu com ela uma vez, e também junto com o Steven. I'm doing the best I can, Steven! Tum. I Assim que o monstro linguarudo assusta a Peridot,
ela e Steven caem do penhasco, e a Peridot cai de cara no chão. Nesta hora nós podemos ver que as costas da Peridot estão erradas de novo, com o símbolo da diamante amarelo nas suas costas, ao invés dele estar na frente, assim como foi em Diário de Bordo 715-2, mas depois volta ao lugar certo. Erro 5. Fricção histórica. Episódio 14 da segunda temporada. Antes de começar a peça sobre a história de Beat City com as Crystal Gems, acontece um erro na plateia do show, enquanto o prefeito Dewey ficou crushando a Pérola. Se importa se eu sentar aqui? Não, né? Sabe, fui eu que escreveu a peça. Um pouco antes da Pérola e do Dewey conversarem, vemos Jenny queimar azedo nas últimas cadeiras, mas quando a Pérola sai de perto do prefeito Dewey de fininho, os dois não estão mais lá. Esses erros de personagens de fundo sumindo sem mais nem menos são bem comuns em desenhos animados, mas normalmente é uma pessoa ou outra, não dois de uma vez. Se importa se eu Ah, tá, sumiu mesmo. Verdade. sentar aqui? Não, né? Sabe, fui eu que escreveu a peça. Erro 6. Alone at Sea, episódio 15 da terceira temporada. Enquanto Steven, Greg e Lapis faziam sua viagem no Liu Lap, aparece outro erro, ou melhor dizendo, desaparece, onde a Lapis tenta pescar e acaba fisgando um peixe jaspe. Looks like this pole rental turned into a pole purchase. But you did a great job tangling with that beast. Yeah, don't worry about that one getting away. Oh. Assim que a linha da vara de pescar se tora, Lapis, Steven e Greg caem para trás, e quando ela corre para olhar o mar, sua pedra em forma de gota some das suas costas, mas depois volta mesmo ela estando na mesma posição. Esse é um erro bem comum em Steven Universe, como já vimos com a pedra da Peridot e a pedra da Ruby várias vezes. Looks like this pole rental turned into a pole purchase. But you did a great job tangling with that beast. Yeah, don't worry about that one getting Cara, tem que ser muito ninja pra ver esses erros, porque eu não conseguiria não. away. Oh. Erro 7. Temos que conversar. Episódio 9 da segunda temporada. Na história que o Greg conta para Steven e Connie, tem vários erros. E um deles é quando a Garnet está prestes a conversar com o Greg sobre fusão. Nunca vou ser um Gem. Ametista, nos dê um pouco de privacidade. Vou lhe dizer uma coisa, senhor do universo. Acho. Antes da Ametista deixar Greg e Garnet a sós, a TV atrás dela está desligada. Mas depois que a Garnet joga o gravete e ela sai correndo, a televisão volta a ficar ligada. O que não é um erro muito grande, mas também não faz muito sentido. Nunca vou ser um Gem. Ametista, nos dê um pouco de privacidade. Nossa, mano, reparei não. Oxi. Vou lhe dizer uma coisa, senhor do universo. Acho. Erro 8. Bubbles, episódio 25 e último da terceira temporada. Acabando a terceira temporada, tem um erro bem agudo no final do episódio, depois que Steven foi resgatado pelas Crystal Gems, na hora em que a Garnet conta a ele sobre a morte da Pink Diamond. The Earth belonged to Pink Diamond. Destroying her was the only way to save the planet. For Amethyst to be herself, for Pearl to be free, for me to be together, for you to exist. O YouTube abriu uma nova função aqui embaixo do vídeo, que é a função de hype. E assim que você deixar o like nesse vídeo, a função de hype aparece. Fazendo isso, você ajuda a criadora de conteúdo aqui. Então, muito obrigada. I thought. No momento em que a Garnet fala do porquê a Rose despedaçou a Pink Diamond, vemos um close na mão dela. Mas o erro aí é a sua pedra que está com a faceta triangular da Safira, que se localiza na sua mão direita, e a Garnet mostrou sua mão esquerda, onde deveria estar a faceta quadrada da Ruby. E como não foi uma cena tão curta ou de longe, é um erro bem sério. Bem sério que grande parte das pessoas não viram. Erro 9. Know Your Fusion, episódio 2 da quarta temporada. Ainda no começo do episódio, aparece um erro mecânico quando a Smoke Quartz é fundida e fica demonstrando seus ioiôs para Garnet e Pérola, antes delas virarem Sardonyx. Então tentem achar. Now, you guys can see exactly how I beat Jess. This is a little trick I like to call What the Dog. Explain everything! Para quem não conseguiu ver, em um dos ioiôs da Smoke Quartz, quando ela fica falando e girando ele, toda a estrutura do ioiô gira, exceto pelaquela estrela branca barra marrom na frente dele, que fica praticamente sem se mexer.
o que acaba sendo um erro, já que todas as vezes que ela usa, as estrelas giram conforme o ioiô. Sim, entendi. Now, you guys can see exactly how I beat Jess. This is a little trick I like to call What the Muito rápido. Duck? Explain everything! E erro 10, ficando juntas, episódio 8 da segunda temporada. Depois de toda aquela situação assustadora para Garnet, vendo as fusões forçadas na sala do jardim de infância, depois de derrotar a fusão em forma de mão, acontece um erro bem estranho, diferente de todos que já vimos. Isso foi castigo pela rebelião. Não foi culpa nossa. Garnet! Steven. Assim que a Garnet termina aquele diálogo interno dela entre Ruby e Safira, ela enfia a pedra embolhada daquela fusão forçada em formato de mão para o templo, mas na hora em que ela toca, a pedra deformada e fundida do nada vira a pedra da Centípoda, a primeira dia embolhada na série pela Garnet. Eu não entendi bem como procedeu esse erro, mas é aquele tipo de coisa que a gente só aceita. Isso foi castigo pela rebelião. Isso mesmo, Não cala foi a boca. culpa Isso nossa. aceita. Garnet! Steven. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa parte 2 dos erros em Steven Universe que vocês não viram. Bom, pelo menos não todos. Deixa o like se você gostou do vídeo e quer uma parte 3. É Se isso. inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Comentem o que vocês acharam e outros erros que já tenham visto. E até o próximo vídeo. Bom, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like no post, comentar os próximos vídeos que eu por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau! Thank you.